Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa noite para quem está assistindo em outro horário. Hoje eu vou fazer a leitura do Pensamento e Vida, tá? Que é do Emmanuel, do Chico Xavier. E vamos ver, né, que recado que ele dá aqui para gente refletir sobre o nosso comportamento, sobre nossa conduta, né, sobre como a gente trata nós mesmos, sobre como a gente trata os outros, né, porque a gente possa refletir de maneira honesta e melhorar, né? Poder plantar um pouquinho mais de luz em nós e nesse planeta aqui, né? Então, vamos lá. Ó, saiu morte. Morte, vamos ver. Sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada de modo intenso. Guardando o pensamento, que é o plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimentos temporários, a maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias que ainda se ajustam. Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. As classes são vastos setores de trabalho específico, plasmando por intermédio de longa repercussão os objetivos que lhes são peculiares naqueles que as compõem. É assim que o jovem destinado a essa ou aquela carreira é submetido nos bancos escolares a determinadas disciplinas, incluindo a experiência anterior dos orientadores que lhes precederam os passos na senda profissional escolhida. O futuro militar aprenderá desde cedo a manejar os instrumentos de guerra, cultuando as instruções dos grandes chefes de estratégia, e o médico, por vindouro, deverá repetir, por anos sucessivos, os ensinos e experimentos dos especialistas antes do juramento hipocrático. Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza aos princípios consagrados nesse ou naquele ramo de estudo, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins, sobre o alicerce da reflexão mental sistemática, em forma de lições persistentes e progressivas. Um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo de conhecimento, para efeito de serviço nas linhas da coletividade. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que corresponde aos males de nossa autoria, até que se extinga o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Tudo que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera o enquistamento mental, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo, a afeição de loucos autênticos, por nos situarmos distantes da realidade fundamental. É por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos,
consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória decorrente de nosso monoideísmo na sombra, ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Interessante, né? Como ele fala sobre a morte, sobre esse período em que não estamos encarnados, né? Que é um mergulho mais profundo dentro de nós mesmos, tá vendo? A gente carrega aquilo que a gente fez na vida, né? Aquilo que a gente é. Então, melhoremos e oremos muito, né? O quanto possível, para que, chegado o determinado momento do sepulcro, a gente possa viver o céu que a gente criou, né? Aqui na Terra. Olha a coisa mais linda, né? Por merecimento. Muito legal, esse não tinha lido ainda. Muito legal. Vamos para o próximo. Religião dos Espíritos, Emmanuel, Chico Xavier. Vamos lá. Olha só, hoje é dia mesmo. Oração no Dia dos Mortos. Vamos ver. Então tá bom, vamos para a oração. Senhor Jesus, enquanto nossos irmãos na terra se consagram hoje à lembrança dos mortos-vivos que se desenfaixaram da carne, oramos também pelos vivos mortos que ainda se ajustam à teia física. Pelos que jazem sepultados em palácios silenciosos, fugindo ao trabalho, como quem se cadaveriza pouco a pouco para o sepulcro. Pelos que se enrijeceram gradativamente na autoridade convencional, adornando a própria inutilidade com títulos preciosos à feição de belos epitáfios inúteis. Pelos que anestesiaram a consciência no vício, transformando as alegrias desvairadas do mundo em portões escancarados para a longa descida às trevas. Pelos que enterraram a própria mente nos cofres da sovinice, enclausurando a existência numa cova de ouro. Pelos que paralisaram a circulação do próprio sangue nos excessos da mesa. Pelos que se mumificaram no féretro da preguiça, receando as cruzes redentoras e as calúnias honrosas. Pelos que se imobilizaram no paraíso doméstico, enquistando-se no egoísmo entorpecente, como desmemoriados, descansando no espaço estreito do esquife. E rogamos-te ainda, Senhor, pelos mortos das penitenciárias que ouviram as sugestões do crime e clamam agora na dor do arrependimento. Pelos mortos dos hospitais e dos manicômios que gemem relegados à solidão na noite da enfermidade. Pelos mortos de desânimo que se renderam na luta às punhaladas da ingratidão. Pelos mortos de desespero que caíram em suicídio moral por desertores da renúncia e da paciência. Pelos mortos de saudade que lamentam a falta dos seres pelos quais dariam a própria vida. E por esses outros mortos, desconhecidos e pequeninos, que são as crianças entregues à via pública, exterminadas na vala do esquecimento. Por todos esses nossos irmãos, não ignoramos que choras também como chorasse sobre Lázaro morto. E trazendo igualmente hoje a cada um deles a flor da esperança e o lume da oração, sabemos que o teu amor infinito clarear-nos-á o vale da morte, ensinando-nos o caminho da eterna ressurreição. Que lindo, né? Jesus está do nosso lado, hoje, no momento da nossa morte, e depois. Temos uma legião de amigos, de espíritos de luz, sabe, que nos guiam, que nos iluminam, e a gente só precisa estar em sintonia com eles, que é nesse momento aqui, sabe? É nesse momento que a gente encontra essa sintonia, pensando neles com amor, com carinho, sabe?
pensando em Deus, pensando nos outros, com compaixão, com verdadeiro respeito. É assim que a gente se sintoniza com todos eles, sabe? Deus abençoe a todos esses seres de luz que nos guiam nessa estrada escura das trevas, em direção à luz de Deus. Obrigado a todos por todos esses seres que nos ajudam tanto e a gente nem percebe. Então vamos ter mais consciência deles, vamos ter mais consciência da gente, vamos ter mais consciência de nossos irmãos que precisam de ajuda, que precisam de carinho, que precisam de cuidado, que precisam de amor, que precisam de alimento, que passam frio, que passam fome, né? Oremos e façamos, e trabalhando a gente chega lá, né? Trabalhando dentro e fora de nós. Todo trabalho em direção à luz é válido. Vamos fazer essa vida valer a pena, né? Então vamos que vamos. Fiquem com Deus. Deus ilumine o caminho de vocês. Que vocês se encontrem e encontrem Deus nesse caminho. Viu? Um grande abraço a todos. Valeu. Até a próxima.